Olá, rapaziada. Bom, nesse capítulo 6 a gente vai falar um pouquinho mais sobre modelos atômicos. Vamos entrar um pouco mais profundo no modelo de Bohr e Sommerfeld, que aí em seguida a gente chega no modelo atômico atual. Bom, para falar desses modelos, a gente precisa começar falando de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são as mais, a gente costuma falar, né? Micro-ondas, todos nós já ouvimos falar em micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-gama, são todas ondas eletromagnéticas, né? É uma forma de energia, não tá carregando matéria, né? É uma forma de energia. Então, uma onda eletromagnética, ela propaga conforme está aqui na figura, ó, né? E a gente pode perceber que tem ondas maiores, aqui a onda de rádio é maior, já no outro canto, lá no raios gama, né, o raios gama que vem de radioatividade, a onda é bem pequena, né? Então, quanto maior, como é que eu meço uma onda? Uma onda a gente mede de uma crista até a outra. Então, eu tenho aqui uma onda, tem onda que é menor, é o caso aqui. Então, a onda de rádio é uma onda grande, por exemplo, em torno de 100 metros. Já uma onda lá, uns raios gama, um raio X, é na ordem de 10 a menos 10 metros. Então é muito pequena. Então, o que eu vou ter aqui? Aqui embaixo traz um comparativo só para a gente saber o tamanho da onda, né? O que é 100 metros? Mais ou menos um campo de futebol, né? O que é o micro-ondas? Micro-ondas tem aproximadamente, a onda tem 0,01 metro, 10 a menos 2, 0,01 metro. É mais ou menos o tamanho de uma abelha, né? Então aqui é só para a gente ter um comparativo daquele tamanho que está mostrando ali, ó. Quando fala do raio-x, é mais ou menos, está falando do tamanho de um átomo, mais ou menos. Então é muito pequeno, né? Então primeira coisa que eu tenho que saber, ó, eu posso ter ondas grandes, tamanho, comprimento da onda grande e comprimento de onda pequeno. É o nosso primeiro passo aqui. Certo? Bom, nesse meio aqui, né, essas ondas aqui, micro-ondas, a gente não enxerga, né? A gente sabe que coloca alguma coisa, por exemplo, lá no micro-ondas, a gente sabe que tem lá alguma coisa aquecendo, são essas micro-ondas que são invisíveis a olho nu, assim como as ondas de rádio. O nosso campo de visão mesmo é bem restrito, é só esse cantinho aqui, ó, só esse cantinho que tem aqui, que aí vai aparecer toda a forma de luz que a gente consegue observar. Então está sempre numa faixa de comprimento de onda. E está nessa faixa aqui. Depois nós vamos falar certinho o tamanho dela, nós vamos ampliar depois. A gente chama isso de espectro, a sequência de cores da luz, assim como um arco-íris, é um espectro de cores. Certo? Então vamos lá. Bom, a gente tem o seguinte, a luz branca, por exemplo, a luz do sol, uma lâmpada fosforescente branca, ela é policromática. O que significa ser policromática? Que ela é a união de várias luzes monocromáticas. É a união das várias cores que existem. A mistura das várias cores vai me dar a cor branca. Então, isso é uma luz policromática, né? Poli de muitas cores. E existe a luz que é monocromática. Se é monocromática, ela é formada por uma única cor. Ela é bem definida. Ela vai ter uma frequência, ou seja, um comprimento de onda bem definido. Então vamos lá. Olha só aqui essa animaçãozinha que a gente tem aqui, ó. Aqui está vindo a luz branca. A luz branca pode vir de uma lanterna, pode vir de um sol. Se ele passar num prisma, a luz branca ela vai decompor nas várias cores, assim como no arco-íris, né? O arco-íris, né? A luz do sol bate na molécula da água e a molécula da água faz o papel de um prisma. E aí, quando bate na molécula de água, decompõe a luz branca nas várias cores e forma um arco-íris. E o arco-íris tem essas 7 cores, né? Desde a luz vermelha até a luz ultravioleta, a violeta no outro canto. Então são 7 cores, na verdade, né? Então o que eu posso observar aqui, ó? Que a última aqui, a violeta, ela tem um comprimento de onda pequeno. Lá a vermelha tem um comprimento de onda grande. Então, se por exemplo nesse espaço aqui, ó, nesse tempo aqui, ó, vamos dizer que levou aqui um segundo. Se nesse um segundo
correu 5 ondas, então a gente diz que a frequência foi de 5 Hz. Então ele teve uma frequência 5. Esse aqui, ó, nesse mesmo tempo, ele teve muito mais ondas. Então ele tem uma frequência maior. Tem uma frequência maior porque tem comprimento menor. Então quer dizer que eu quero que você saiba já o seguinte, ó, que o comprimento de onda é o contrário de frequência. Quanto maior a onda, menos frequência vai ter, porque menos vai ter, menos picos vai ter. Então vamos lá. Aqui nós temos aquele comparativo que a gente já tinha falado antes, né? E eu quero que vocês observem aqui, ó. Olha o que está acontecendo com a frequência. A frequência, se eu olhar aqui da direita para a esquerda, ela está aumentando. A frequência a gente fala em Hertz. E em contrapartida, o comprimento de onda vai diminuir. O comprimento de onda aumenta para o outro lado. Então, quando o comprimento de onda aumenta, que é aqui para a direita, se está aumentando para a direita, aí a frequência está diminuindo. Se a frequência aumenta aqui para a esquerda, aí o comprimento de onda diminui. Então, eles são inversos, né? E por aqui eu posso ver a frequência também, ó. Ó, aqui, quando eu tenho a luz, nesse canto aqui eu teria a violeta, né? Ela produz bastante ondas, vamos falar assim, em 1 segundo. Essa daqui já vai produzir bem menos, porque a onda é maior. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Tá? Aqui, essa faixa aqui que eu tinha falado para vocês é a nossa faixa de visão, é o que a gente consegue enxergar. Esses outros aqui, como a gente já tinha comentado, a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga raios gama, raio X, micro-ondas, onda de rádio, a gente não enxerga isso aqui. A gente só enxerga em uma faixa. Essa faixa, aqui está em outra medida, mas normalmente a gente fala em nanômetros. Nanômetros é uma medida, né? A gente conhece bem o metro. E aí nós vamos transformar isso aí em nanômetro, já porque é uma coisa, quando é uma coisa muito pequena, a gente transforma para outra unidade. Então, mas quando a gente tem um arco-íris, a gente vê essas cores aqui, ó. Só que é uma cor que a gente não sabe certinho. Ó, aqui eu tenho o violeta. Violeta, depois tem o anil, tem o azul, tem o verde, tem o amarelo, tem o alaranjado e tem o vermelho na outra ponta. São as cores do arco-íris. Só que são cores que a gente diz que é um espectro de cores, é um espectro contínuo. A gente não sabe certinho onde termina um e onde começa o outro. Então é um espectro contínuo. Tá? Aqui eu vou ter agora assim, ó, só essa transformação de unidade. Ó. O que é um nanômetro? Um nanômetro é falar 10 a menos 9 metros. Ou seja, um nanômetro é a bilionésima parte de um metro. Imagina pegar um metro e dividir em 1 bilhão de partes. Se eu pegar uma partezinha dessa, é um nanômetro. Eu estou falando isso aí porque o nosso campo de visão aqui, ó, que a gente observa essas cores aqui, ó, desde o violeta até o vermelho, dessas cores, o nosso campo de visão é um determinado comprimento de onda. E o comprimento de onda é de em torno de 400 a 700 nanômetros. Bom, aí a parte quântica, a teoria quântica, estudada pela física, estudada pela química, né, eles viram que a energia de cada uma daquelas ondas ali, da vermelha, de cada uma delas, a energia dela pode ser calculada. E a energia é diretamente proporcional à frequência. Quanto mais frequência, maior a energia. Essa daqui é uma fórmula, né? É uma fórmula desenvolvida por Max Planck, né? Que é o quantum de energia. Né? Então, se eu tenho a luz, por exemplo, a luz amarela, eu posso calcular a energia dela. Se eu vou descobrir, eu sei qual é a frequência, eu sei, o H aqui é uma constante, que é a constante dele, ele chamou de constante de Planck. Então, eu vou ter a constante, vou ter a frequência. Se eu tenho a constante e a frequência, eu calculo qual a energia daquela determinada luz ali, daquela determinada onda. É uma onda monocromática, né? Se eu misturar todas aquelas cores ali, aí vai me dar o branco, né? Então eu posso calcular a energia dela. Bom, então sendo assim, cada elemento químico, por exemplo, aqui traz lítio, mas poderia ser o potássio, tem o cobre, tem o sódio, qualquer um deles. Cada elemento químico ele vai produzir uma cor diferente. Quando a gente aquece eles, você coloca aqui dentro um sódio, um mercúrio, tal. Cada um deles fornece uma cor diferente.
Então a gente diz que fornece uma monocromática. É a emissão da luz nos átomos, né? Então vamos ver melhor por esse desenho aqui, ó. Por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui dentro, vamos dizer, supondo uma lâmpada, né? Eu tenho aqui um gás aqui dentro. Se aqui for o gás hidrogênio e ele receber energia, que é uma descarga elétrica, quando ele recebe energia, a lâmpada acende. No que acende, eu vou ter o gás dele, o gás hidrogênio, ele vai emitir a luz. Quando a luz dele passa por esse prisma, o prisma mostra lá algumas faixinhas apenas. Então aqui não é um espectro contínuo, é descontínuo, porque ele tem aqui uma faixa, depois não tem nada. Tem uma faixa, depois não tem nada. Tem outra faixa, depois não tem nada. Então ele mostra um espectro, mas que não é um espectro contínuo como como o arco-íris. Então ele mostra isso aqui, ó. E cada elemento químico que eu colocar aqui dentro, ele forma um diferente. Então a gente vai e pega assim, ó. Então a gente falou que, ó, quando eu tenho um espectro contínuo, eu tenho uma continuidade de cores, como o arco-íris, eu não sei a hora que muda, então ele é cheio assim, ó. E quando eu tenho um espectro descontínuo, eu tenho uma determinada linha de energia, depois pula, depois tem outra com energia, outra com energia, então essa aqui vai ter uma energia diferente daquela lá, aquela lá vai ter uma diferente da outra. Aqui também tem diferente, só que eu não sei quando que pula de uma para outra. Bom, então cada elemento químico vai ter, assim como a gente fez para o hidrogênio antes, cada um vai ter como se fosse seu DNA, o seu código de barra, sabe? Cada um vai ter as suas linhas espectrais do espectro de cores, só que não são contínuas, são descontínuas. Então cada uma dessas aqui tem uma energia e poderia ser calculada segundo a teoria de Max Planck, né? Então é quantizado aqui dali. Então, um comparativo que costuma se fazer é isso aqui, ó, subir a escada. Quando eu subo a escada, eu estou subindo aqui, ó, degrau a degrau. Eu não consigo subir e parar entre um e o outro degrau. Então, é quantizado. Daqui eu só consigo ir para o outro se eu der um pulo certinho. Eu consigo para o outro se der um pulo certinho. Aqui não, ó, se eu tenho uma linha reta assim, ou se eu tenho uma rampa reta assim, eu não sei a hora que está pulando de um para o outro. Então aqui seria contínuo, aqui seria quantizado. Tem essa quantidade, depois aqui estaria nessa altura, nessa determinada altura, eu não conseguiria parar entre dois degraus. É uma associação que a gente faz com o espectro contínuo e o descontínuo. Bom, no modelo de Bohr, então, os elétrons, como a gente já tinha visto antes, os elétrons eles estão girando ao redor em órbitas circulares. Um átomo possui um núcleo limitado de órbitas. Então, aquelas órbitas, aquelas camadas eletrônicas. As órbitas também podem ser chamadas de estado estacionário. Então, cada uma tem os elétrons que estão numa camada, ele vai ficar sempre naquela camada ali. Vai estar sempre girando naquela camada. Então estacionário naquela camada. Ao receber energia, se o elétron receber energia, ele pode pular para um nível mais externo. E aí ele retorna e emite a luz. É como a gente vê aqui, ó, nesse caso aqui. Ó. Eu tenho aqui um núcleo, tem elétron. O elétron, ao receber energia, ele salta para um nível mais externo. Mas esse não é o nível dele, depois ele retorna. Quando ele retorna, ele emite um fóton, ele emite a luz. A gente chama isso aqui de salto quântico. Depois o retorno é o fóton. Ele salta e volta, salta e volta. Tá? Bom, então aqui a gente vai ter as camadas eletrônicas, né? Cada uma dessas raias que a gente viu lá no comprimento de onda seria uma dessas camadas aqui, ó, e cada elemento químico teria um deles, teria determinadas camadas, certo? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar de modelos atômicos. Nós vamos seguir aqui, tá? Nós vamos entrar um pouquinho no modelo de Sommerfeld e também ver as características do modelo de Sommerfeld, né? E fazer exercícios, tá ok? Valeu, até a próxima.